Oi, gente! Nosso encontro hoje é sobre concordância verbal. Por que esse nosso encontro? A gente já teve videoaula sobre concordância, a gente já teve outros encontros, mas hoje nós vamos tirar dúvidas a partir de exercícios de concordância verbal. Então, vamos lá? A primeira questão diz assim: aponte a única concordância inadmissível. No relógio do largo bateu 5 horas agora mesmo. Por que essa concordância está equivocada? Pelo seguinte, gente, o verbo bater, dar e soar são verbos cuja concordância ocorre com seu numeral, com seu predicativo aí. Então a gente tem que fazer uma correção. Vamos lá, vai ficar assim: no relógio do largo bateram 5 horas. No relógio do largo. No relógio do largo a junta adverbial de lugar. Bateram 5 horas. Ok. Deram 7 horas no relógio da matriz de São José. Então, dar, bater e soar em concordância com esse predicativo. Já haviam soado 15 horas quando chegamos. O verbo soar é o verbo principal. Então, está corretíssimo aí, porque o verbo haver está no plural porque ele é auxiliar. E o verbo soar, então dar, bater e soar, são verbos que concordam aí com esse numeral, aqui se referem, que é o seu predicativo. Afina-se piano e violão. Mas, professora, não seria afinam-se piano e violão, porque piano e violão são afinados uma vez que esse si é pronome passivador? Só, galera, que neste caso o verbo está antes do sujeito composto. E aí a gente vai se lembrar que na regra do sujeito composto, como é piano e violão é o sujeito composto, nós temos a possibilidade de o verbo permanecer no plural ou concordar com o núcleo do sujeito, o núcleo mais próximo, que no caso é piano, e aí está tudo certo, ok? Bem, vamos à próxima questão que diz assim: se pluralizarmos as expressões grifadas, a opção em que o verbo não poderá ir para o plural é. Então, vejamos, nós teremos de passar todas as opções para o plural, tentando passar para o plural, entendendo quando o verbo não pode ir para o plural. Vamos lá? Primeiro, aqui precisa-se de muito operário. Vamos passar para o plural? Muito operário, muitos operários. Porém, o verbo precisar é verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Significa que se ele é um VTI, a palavra se é apenas índice de indeterminação do sujeito. Se o sujeito é indeterminado, o verbo não tem com quem concordar, então ele deve permanecer no singular. E o correto será aqui. Precisa-se de muitos operários. Embora eu coloque muitos operários no plural, o verbo permanecerá no singular por se tratar de um verbo transitivo indireto e o se exercer a função de índice de indeterminação do sujeito, ok? Bem, vê-se ao longe viçoso laranjal. Então, nós vamos colocar viçoso laranjal no plural, ficará viçosos laranjais. Só que o verbo ver, quem vê, o que? É VTD. E a palavra se que o acompanha é pronome apassivador, indicando que o verbo está na voz passiva sintética e seu sujeito é viçoso laranjal.
Se eu coloco o sujeito no plural, o verbo também vai para o plural e o correto será: vêem-se ao longe viçosos laranjais. Vêem-se ao longe viçosos laranjais é o mesmo que dizer viçosos laranjais são vistos ao longe, ok? Próxima, letra C, diz assim: não se atribua ao colega este insucesso. Então, vamos colocar este insucesso no plural. Ficará estes insucessos. Bem, quem atribui algo a alguém. Então, eu tenho VTDI. Significa que a palavra se também é pronome passivador. O pronome só não será passivador se vier junto de um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, viu, gente? Então, vejam só. É o mesmo que eu disser assim: estes insucessos não sejam atribuídos ao colega. Eu vou dizer: não se atribuam ao colega estes insucessos. Estes insucessos, sujeito da oração, concorda com o verbo atribuir, ok? Então, se a palavra se acompanha um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, ela exerce a função de pronome passivador e por isso você tem um sujeito com o qual concordar. Então, o verbo pode variar de acordo com o sujeito. Urge que se venda a fazenda. Quem vende, vende. O que? A fazenda é objeto direto, porque vender Quem vende, vende o que? Se eu falar assim, vou vender a fazenda seria o objeto direto. Porém, quando eu coloco na voz passiva, em vez de eu vender, a fazenda vai ser vendida. Na voz passiva sintética, a fazenda será vendida, continua sofrendo a ação de ser vendida, porém, através de uma forma resumida, sintetizada, com o pronome passivador, que é o que ocorreu aí. Urge que se venda a fazenda, urge que a fazenda seja vendida. Então, turma, prestem atenção. O verbo vender é transitivo direto, a palavra se que o acompanha é um pronome passivador, indicando a presença do sujeito com o qual concordar. Coloquemos o sujeito a fazenda no plural, as fazendas. Então, nós devemos dizer, urge que se vendam as fazendas, ou urge que as fazendas sejam vendidas, considerando que o enunciado desta questão pede o seguinte: se pluralizarmos as expressões grifadas, a opção em que o verbo não poderá ir para o plural é, e aí a gente marcou a letra A, em que o verbo precisar é VTI, seguido do se como índice de indeterminação do sujeito. Não é possível haver voz passiva com verbo transitivo indireto, ok? Próxima questão diz assim, nós vamos completar aí. Fizera-se ou fizeram-se cuidadosamente os cálculos. Então, vamos pensar no verbo fazer. Fazer é verbo transitivo direto. Fazer o quê? Se está acompanhado da palavra se, o se é pronome passivador, indicando que ele está na voz passiva sintética. É o mesmo que fizeram-se cuidadosamente os cálculos, é o mesmo que dizer os cálculos foram feitos cuidadosamente. Os cálculos foram feitos cuidadosamente, o verbo está na voz passiva analítica. Fizeram-se os cálculos cuidadosamente,
o verbo está na voz passiva sintética. Então, o correto para preencher essa primeira parte é o fizeram-se. Fizeram-se cuidadosamente os cálculos. Necessitava-se ou necessitavam-se de novos empréstimos? Necessitar é verbo transitivo indireto, regido pela preposição de. Então, quando se está junto do verbo transitivo indireto, a função dele é de índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, se eu tenho um índice, o indício da indeterminação do sujeito indica, então, que eu não tenho um sujeito com o qual concordar. Por isso, se o sujeito é indeterminado, não tem como concordar, o verbo deve permanecer no singular. E o correto será: necessitava-se ainda de novos empréstimos, pois 100 mil reais é pouco. Mas eu não falo são pouco, não. Nós temos a expressão é pouco, ela é invariável, ok? Questão número 4. Para completar, não havia condições ou não haviam. O correto é o verbo haver no singular. Por quê, professora? Porque o verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele é impessoal, não tem um sujeito com o qual concordar. Então, ele permanece na terceira pessoa do singular. O correto é: não havia condições para se recomeçarem os trabalhos. Professora, por que para se recomeçarem os trabalhos? É o mesmo que para os trabalhos serem recomeçados, porque recomeçar é VTD e o se que o acompanha é pronome passivador, verbo na voz passiva sintética. E ainda diz assim: e mesmo que as houvesse ou houvessem, mesmo que as houvesse. Galera, por que tem que ser mesmo que as houvesse? Mesmo que existissem as condições. O verbo haver, com sentido de existir, permanece na terceira pessoa do singular. Não havia condições para se recomeçarem os trabalhos e mesmo que as houvesse, ou seja, mesmo que houvesse as condições, ok? E próxima questão diz assim: assinale a opção em que a concordância é inadequada. Vamos ver. A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. A maioria dos conflitos foram resolvidos. Legal. A maioria, quando você tem essa expressão a maioria, a concordância é facultativa. Então, a maioria dos estudiosos acham difícil, acham ou acha difícil. A maioria dos conflitos foi resolvida ou a maioria dos conflitos foram resolvidos. Ok. Porque com a expressão a maioria, você vai optar nessa, uma concordância facultativa, você opta. Deve haver bons motivos para a sua recusa. Está perfeito, sensacional isso aí. O verbo haver tem sentido de existir. Logo, ele não varia. O verbo deve é o verbo auxiliar de um verbo impessoal. Lembrando da nossa aula que a gente teve aí presencial, por videoconferência, lembrando que um auxiliar não manda nada. Então, entre o auxiliar e o principal, o auxiliar sempre vai seguir o verbo principal. Então, deve haver bons motivos para a sua recusa, ok? De casa à escola, é 3 quilômetros. O verbo ser está equivocado. Por que, professora? Está equivocado.
porque o verbo ser, embora seja impessoal, ele concorda não com o sujeito, porque não tem, ele concorda com o seu predicativo, e o predicativo 3 quilômetros é plural, então deveria ser de casa à escola são 3 quilômetros, ok, gente? E a última oração está corretíssima, nenhuma nem outra questão é difícil, ou seja, nenhuma das duas é difícil. Combinado? Então, galera, muito bom aí esse encontro com vocês. Quaisquer dúvidas, só entrar em contato comigo. Beijo, Deus os abençoe.